Uma vez nós nos reencontramos, sempre para falarmos dos temas da doutrina espírita, dentro da ótica, da inteligência, que essa magnífica doutrina de luz nos oferece. Mas existem algumas coisas que mesmo a gente lendo a doutrina espírita, tendo conhecimento das obras básicas, nós às vezes nos encontramos com algumas dúvidas, não é verdade? Como será que seriam, ou como seriam os mundos fora da Terra? Como que é a Terra para nós hoje e qual é a proporção que nós nos encontramos em relação a outros mundos? Nós compreendemos que quando nós estivermos fora deste mundo, quando o nosso progresso se adiantar de uma tal forma que nós tivermos superado o grau evolutivo da maioria das pessoas que estiverem reencarnadas na Terra, certamente os nossos benfeitores nos proporcionarão um outro local. Como se nós estivéssemos hoje no banco escolar, compreendendo que nós já somos alfabetizados, compreendemos que nós já fizéramos um ensino fundamental, um curso técnico, e agora nós necessitamos de uma faculdade ou uma universidade. E se na cidade em que nós estivermos morando não houver essa universidade, nós não teríamos que irmos para um outro local? Nós vemos entre nós, os brasileiros, inúmeros irmãos já instruídos, procurando fazer especialização em grandes universidades da América do Norte e da Europa, a fim de ampliarem mais ainda os seus conhecimentos, de acelerar o seu progresso, o seu conhecimento técnico, intelectivo, fora do nosso país, da nossa nação. Assim também acontecerá conosco, se nós sobrepormos ao grau evolutivo de grande parte da população do nosso planeta. Não sei se vocês se lembram que nós faláramos algum tempo atrás aqui sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que quando ele desencarna no mundo, quando desencarna e chega no mundo espiritual, ele encontra o espírito de uma moça chamada Celina. A Celina trazia para ele uma mensagem da Mãe Maria Santíssima, oferecendo-lhe um outro mundo para que ele pudesse viver num outro mundo. Se aqui ele já estaria extremamente elevado para continuar vivendo entre nós. Ele faz uma rogativa à Mãe Maria Santíssima para que, se lhe fosse permitido, ele gostaria de continuar na atmosfera do planeta Terra para auxiliar a humanidade sofredora, que somos nós. Onde, enquanto houvesse um gemido de dor, enquanto houvesse uma lágrima rolando de tristeza, de angústia ou de infelicidade, que ele gostaria de estar presente, auxiliando e consolando esses corações sofredores. Este exemplo serve para nós, embora acredito que ainda estejamos distantes deste momento, mas fazendo uma analogia, certamente assim ou de uma forma bem semelhante acontecerá conosco. Quando nós nos elevarmos espiritualmente, moralmente, haverá um momento que, se nós acelerarmos o passo do progresso, e enquanto alguns irmãos retardam esse passo, alguns aceleram e ganham uma dianteira muito grande.
E às vezes o prêmio para que isso aconteça seria agora o momento de acelerarmos em outro planeta, onde a humanidade estivesse num progresso diferente àquilo que é comum para nós hoje, nesse momento. Nós estaríamos recebendo dos benfeitores amigos como se fosse um prêmio, um troféu, para que com esse troféu nós ganhássemos uma credencial para que nós nos ingressássemos em outros mundos. Desta forma, temos a necessidade de compreendermos essas coisas e termos essas coisas como um ponto, um objetivo que nós gostaríamos de alcançar. Esse objetivo é muito comum que quando os nossos filhos reencarnam na condição de tutores, nós lhes oferecemos um projetinho para que nós temos condições de colocá-lo numa boa escola. Se ele é um bom aluno e cumpre bem com aquelas tarefas, nós nos esforçamos para proporcionar-lhe um curso de inglês, de francês, um outro idioma, quem sabe algumas matérias extracurriculares, na expectativa de acelerarmos o seu progresso para que ele se adiante em comparação com seus colegas. E evidentemente, se ele compreende e tem esse amadurecimento e deixa a ociosidade para trás e trabalha mais intensivamente, ele vai sair na dianteira dos demais, se ele estiver preparado para que, ao invés de utilizar a ociosidade, ele utiliza a dinâmica, a boa vontade, o amadurecimento que ele conquistou, e desta forma ele vai acelerar o seu progresso, fazendo às vezes 2 em 1. Vou contar uma pequena história, que eu sou o protagonista. Quando eu entrei no primeiro ano de escola, as aulas já haviam começado. Eu morava na roça e lá onde eu estava não tinha escola. Mudamos para uma cidade vizinha e quando eu entrei, os alunos já estavam bem mais adiantados do que eu, e eles me chamavam de atrasado. Aquilo doía muito em mim, não por uma falta de capacidade, mas eu cheguei, as aulas já haviam começado, já fazia uns 30 dias, eu estava mais atrasado do que os demais. Mas quando eles me chamavam de atrasado, doía em mim, o meu brilho queimava. Quando terminou o primeiro semestre do primeiro ano, eu já sabia ler e escrever de tudo e já não estava mais contente em ficar no primeiro ano, eu queria ir para o segundo. Evidentemente que se fosse hoje, eles teriam me colocado no segundo ano. Mas naquela época eu tive que amargar o primeiro ano, mesmo sendo o primeiro aluno da classe, até o final fazendo o primeiro ano. Mas quando terminou o mês de junho, eu já sabia ler e escrever de tudo. É bem verdade que minha letra era um garranchinho, mas eu sabia ler e escrever de tudo. O mesmo aconteceria conosco em relação ao nosso progresso espiritual. Nós nos esforçaríamos e ganharíamos a oportunidade de fazermos 2 em 1. Ou a cada 2 anos faz 3 anos em 2 anos. Haveria uma maneira, porque em outros países, quando isso acontece, eles não permitem que aquela pessoa se torne atrasada. E de uma certa forma também, a espiritualidade benfeitora, os espíritos mais amadurecidos, mais elevados, têm essa oportunidade de habitarem planetas mais adiantados. Quando nós nos encontramos numa classe
em que essa classe é cheia de pessoas repetentes. Aqueles repetentes que não estão muito a fim de estudar não atrapalham aqueles que querem. O mesmo acontece conosco. Nós estamos vivendo num momento no nosso planeta em que as pessoas que não desejam ou não querem se melhorarem por falta de esclarecimento atrapalham aqueles de boa vontade que desejam se melhorarem, não permitindo que eles utilizem de toda a sua potencialidade para o progresso. E assim, toda a classe é prejudicada. Ora, mas também acontece que quando uma escola de boa qualidade, que tem boas intenções, percebe que aqueles repetentes não querem mesmo estudar, não querem avançar, eles são separados dos que querem. O mesmo estará acontecendo conosco em breve, e isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo conosco. Aqueles que não desejam progredirem, aqueles que não querem se melhorarem, já estão deixando o planeta Terra para planetas menos adiantados do que a Terra. Porque a evolução dos mundos mostra-nos uma hierarquia. Quando a alma humana adquire uma determinada maturidade, ela se encontra no mundo primitivo. Já deu uma melhorada e ela ainda se encontra no mundo primitivo. Quando o mundo em que ela se encontra melhora, porque o mundo só se melhora quando as pessoas também se melhoram, ele sai do pré-primário para o primeiro ano, que seria o primitivo, e depois vai para o segundo, que seria o estágio que nós nos encontramos, de provas e expiações. Todos nós que aqui nos encontramos, a grande maioria, ou está provando alguma coisa, ou está pagando por alguma coisa que já foi cometido. Como a justiça divina é extremamente perfeita e justa, bem diferente daquilo que acontece com a nossa nação, não passa uma vírgula nem um só tio sem que tudo se cumpra. Todos aqueles que se comprometeram com determinados débitos, quitarão por esses débitos ou responderão por esses débitos. Mas, por outro lado, também nós compreendemos que já existem entre nós pessoas que estão também à nossa dianteira, à nossa frente, e que eles já merecem ou já deveriam se encontrarem num mundo mais adiantado, um mundo regenerado. Mas esse é o próximo estágio pelo qual o nosso planeta está avançando. O nosso planeta está avançando para um estágio de mundo regenerado. E por esse motivo, os irmãos que ainda se encontram endurecidos, que não desejam o progresso, que se acomodaram com a atual situação, não podendo mais permanecerem aqui no planeta, deverão ser direcionados para um planeta em cujo estágio a Terra se encontrava há 2, 3 mil anos atrás. Esses irmãos estão sendo expurgados do planeta Terra para um outro planeta, cujo estágio nós já estivéramos nele, para que eles tenham novas oportunidades, para que eles se despertem e compreendam como a providência divina é extremamente benevolente e justa, permite-lhes oportunidades, permite-nos, nós não estamos excluídos, permite-nos oportunidades de avançarmos. Ora, haverá dores, porque muitos daqueles espíritos que nós admiramos, que nós amamos, nós não iremos reencontrá-los neste outro planeta.
muitos de nós que aqui se encontram e que já avançaram, já demonstraram o seu desejo verdadeiro de avançar, de progredir, de se melhorarem, eles permanecerão aqui. E aqueles que estão endurecidos e acomodados serão retirados, ou por bem, ou por mal. Falamos assim por bem ou por mal, mas na verdade é tudo por bem, porque vai ser o melhor para eles, e vai ser o melhor para aqueles que aqui permanecerem. Mas, ou seja, querendo ou não, deixarão este planeta, porque não haverá mais lugar aqui para quem não desejar se progredir, se evoluir, que não queira mudar os seus sentimentos, as suas atitudes, que ainda carregam consigo muito ódio, muita angústia, muita mágoa, um desejo constante e permanente de ódio e de vingança. Estes irmãos, acredito, por aquilo que nós temos lido em muitas matérias de irmãos que compreendem esses assuntos de uma maneira mais profunda do que nós, revelam, colocam nos livros. E assim, como também compreendemos que nada acontece sem a bondade, sem a benevolência divina, permanecerem nesses planetas mais atrasados do que a Terra, farão com que eles se encham também de brios, mudem as suas vontades, na expectativa de se melhorarem, para que possa ainda nos alcançarem. Desta forma, compreendo que a nossa preguiça, a nossa ociosidade, a nossa falta de comprometimento com as leis de amor e de fraternidade é quem fará o fiel da balança quando nós colocarmos os prós e os contras nesta balança, para que haja um favorecimento ou um desfavorecimento para todos nós que aqui nos encontramos. É evidente que se nós observarmos em termos de universo, e quando nós observamos através dos magníficos telescópios que hoje a ciência construiu, e a uma determinada distância, quando nós observamos o planeta Terra, nós vemos uma pintinha que a cabecinha de alfinete é quase que imperceptível quanto ela. E da mesma forma que numa cidade não encontra a população todinha de um país, também a Terra não encontra-se na Terra a população de todo o universo. É apenas uma pequenina fração da humanidade sideral, proporcionando-nos o raciocínio, a vontade e o desejo que será extremamente importante para as nossas decisões. Há uma pequena história do Chico Xavier. Que coisa boa contar a história do Chico, né? Há uma pequena história do Chico Xavier. Quando ele era adolescente, ele tinha recebido as primeiras páginas mediúnicas. Na cidade de Pedro Leopoldo, havia mudado um padre para a cidade de Pedro Leopoldo. Aquele padre antigo foi para uma outra diocese, e veio um padre de uma outra diocese para Pedro Leopoldo, e não conhecia o Chico, não sabia que ele era de origem católica, mas que as suas faculdades mediúnicas extremamente avançadas, sensíveis, não permitiam que eles compreendessem o que estava acontecendo com o Chico. E um dia no sermão da missa o padre fala:
solta a ripa no Chico e fala que o Chico vai para o inferno. E como ele tinha a sua origem católica, o inferno era um local extremamente temeroso. Alguém aqui deseja ir para o inferno? Ele ficou muito triste quando o padre mandou para o inferno. E ele fica muito triste, começa a fazer uma oração. A sua mãe, Dona Maria de São João de Deus, materializa para ele: por que você está triste, Chico? Ora, a senhora não sabe? A senhora não sabe que o padre, no sermão lá na igreja, mandou que eu fosse para o inferno? Ora, ele mandou, mas você não vai. Fica aqui na terra mesmo. Então, nós queremos também ficarmos aqui na terra. Mas precisamos fazer as nossas lições. Precisamos fazer o nosso beabá para permanecermos aqui. Eu nem gostaria de ir para um lugar mais atrasado. E nem tão pouco eu gostaria também de ir para uma escola mais adiantada. Sei lá, vou ser repetente nessa outra escola mais adiantada, né? Então melhor que eu fique na minha escola mesmo. Mas faremos as nossas lições com o máximo de aprendizado possível para que a benevolência divina permita-nos prosseguirmos aqui no planeta Terra. E já que nós estamos contando histórias, vamos contar a história do Emmanuel. Vocês sabem quem que é o Emmanuel, não sabem? Que esteve reencarnado no Brasil como o Padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, o Padre Manuel da Nóbrega, e cofundador da cidade do Rio de Janeiro, porque o colégio, onde nós vemos lá perto, próximo da Praça da Sé, é o colégio que ele fundou. E as pessoas saíram todas de Santo André com medo dos índios, das invasões, e foram para São Paulo. Por isso Santo André é mais velho que São Paulo, mas São Paulo acelerou mais o progresso. E o Padre Manuel da Nóbrega é o nosso Emmanuel, que se encontra reencarnado numa cidade do interior de São Paulo, já com 18 anos de idade, vai completar agora em março. E o Emmanuel, estando aqui conosco, vai permitir-nos um progresso muito grande. Da mesma forma que ele já beneficiou-nos com o progresso da cidade, criando uma cidade que é a maior cidade da América do Sul. Me parece que a cidade do México é maior do que a cidade de São Paulo. E o Emmanuel, quando esteve reencarnado há 2000 anos atrás, na época de Jesus, que ele conheceu Jesus, viu Jesus frente a frente, ele pede a Jesus que vá à sua casa curar sua filha, que tinha lepra. Sua filha se chamava... Oh meu Deus, como é que eu fui esquecer esse nome logo agora? Mas vamos lembrar o nome dela depois. Flávia. A filha dele se chamava Flávia. Ela tinha lepra, mas o Emmanuel queria a cura dela, mas não queria ser visto com o carpinteiro. Porque eles falavam de Jesus como carpinteiro, a doutrina do carpinteiro, que era o cristianismo. E o Emmanuel, que na época chamava Públio Lentulus Cornélios, envergonhado dele ser um senador romano, estar na presença do carpinteiro para ele era deprimente, degradante. Ele queria a cura da sua filha, mas não queria caminhar, digamos, lado a lado com Jesus até chegar na sua casa. E Jesus diz a ele: quando você lá chegar, a sua filha estará curada. Não por você, que é muito orgulhoso, mas é porque neste momento a sua esposa está ajoelhada em oração. Vejam como são as coisas. A sua esposa estava muitos passos à sua frente no progresso evolutivo. Mas sempre acontecia alguma coisa para que eles, estando próximos e juntos, se separassem pelos pensamentos, pelas vontades, ou pelo fato que a espiritualidade não proporcionava que eles envelhecessem juntos. Porque a sua esposa, o espírito que
estava no corpo de Lívia, sua esposa se chamava Lívia, era bem mais adiantado do que o dele, bem mais evoluído. Sempre eles reencarnavam, se encontravam, mas não permaneciam juntos. E a Lívia, no estágio em que ela se encontrava, ela foi uma das primeiras a morrer no círculo romano. Não sei se vocês lembram que os cristãos eram todos atirados para as feras, lá no Coliseu e em outras arenas que existiam na Europa, principalmente na Itália. Ela foi uma dessas que morreu na arena. E ele viu do local que ele se encontrava, lá do camarote onde ele se encontrava, ele percebeu e reconheceu que ela seria devorada pelos leões. Ele poderia ter feito alguma coisa para salvá-la, mas não quis, porque se sentia envergonhado em saber que a esposa dele estava misturada com os cristãos. Aquilo o envergonhava. E logo que Lívia desencarna, ela já ascendeu às esferas mais elevadas, devido ao grau evolutivo do seu espírito. Ela já desencarnou e já foi para outras esferas, de forma que ele reencarnou e não pôde ir, fazendo a separação dos dois. E que às vezes que ele ia lá onde ela se encontrava, ele teria que passar como se no local em que ele fosse detectizado, para que não pudesse contaminar aquele mundo com as suas impurezas. É como se nós fôssemos hoje visitar nosso magnânimo e inteligente Michel Temer. Nós precisamos nos deslocarmos de São Caetano para chegarmos a Brasília, para passarmos por um departamento, para outro departamento, para outro departamento, e depois ouvirmos um não. Evidentemente que a espiritualidade não perde a viagem. E se ele foi concedido a ir até lá, é porque o plano autorizou para que aquilo acontecesse. E desta forma, o Emmanuel ficou aqui, digamos, a ver navios, enquanto a Lívia estava num mundo bem mais evoluído. Mas como nós já faláramos em outras ocasiões, que mesmo uma pessoa, uma mãe, por exemplo, que evolui, que faz a vontade de Deus, e digamos, que mereça mundos mais elevados, ou digamos que mereça os céus, enquanto que os seus filhos rebeldes tudo fizeram ao contrário daquilo que ela lhe ensinara, vai para os mundos menos elevados, ou digamos para o inferno. Esta mãe se sentiria feliz estando no céu, vendo seu filho no inferno? Evidentemente que não. A Lívia também não se sentia feliz em ver o seu marido, que ela o amava, mesmo estando evoluída, extremamente evoluída, ela o amava e se sentia compadecida das dificuldades em que ele se encontrava. Isso nos mostra que não somos capazes, ou não seremos capazes, de fazermos a nossa evolução sem pegarmos nas mãos uns dos outros, para que saiamos todos juntos em busca dessa evolução. Lívia retorna no mundo totalmente despreendida, abnegada, para fazer com que ele tivesse oportunidade de acelerar o seu progresso, para que eles pudessem ficarem juntos. E mesmo hoje, Emmanuel, sendo benfeitor da humanidade, que é através das psicografias ou através do projeto de cristianização do Brasil, no progresso, no trabalho que tem para melhorar a humanidade, sendo médium entre Jesus e Chico Xavier. A ponte que liga Jesus a Chico Xavier é através de Emmanuel. Mesmo assim, a sua esposa está muitos anos à sua frente. Mas evidentemente que nas condições de espíritos puros, todos se encontrarão um dia, mas talvez quando isso acontecer,
não haverá mais necessidade de reencarne nem de um nem de outro. Mas compreendendo que o Emmanuel está reencarnado no interior do estado de São Paulo e já se encontra com 18 anos. O Chico pediu para não contar para ninguém, então eu não vou contar que cidade que ele está. Brincadeira, eu não sei a cidade que ele está. Mas uma vez o Chico confidenciou a amigos que ele estava na família, vamos supor que está na família do Ivan, mas não se sabe se como filho, se como neto, se como bisneto. Logo depois que ele falou que o Chico estava na família do Ivan, o Ivan desencarnou e foi perdendo aquele contato, de forma que são poucas as pessoas que sabem a cidade e a família que ele está aqui no estado de São Paulo. Eu guardei o jornal da declaração do Chico sobre isso, mas guardei tão bem, para que eu pudesse consultar um dia que eu perdi ele, de tão bem guardado que eu fiz. Agora, se eu fosse casado com uma pessoa que era espírita, por mais que eu quisesse esconder as coisas dela na minha casa, eu jamais conseguiria, eu poderia mandar que ela procurasse para mim, não é isso? Essa passagem, o mundo mais atrasado, e a recuperação para acompanhar nós, né, vai estar nesse mundo, é tudo através da encarnação e desencarnação. Perfeitamente. Nós só progredimos quando nós reencarnamos. Você retorna para o mundo invisível, aprende o que você tem que aprender para depois colocar em prática aqui. É como se você estivesse lá no Senai e só tivesse aula teórica. Você tem que ter uma evolução muito grande para você chegar, por exemplo. Você tem que praticar aqui, aquilo que você aprendeu. Você vai reencarnar para praticar o que você entendeu. Por exemplo, a pessoa desencarna antes de mim, vai para o mundo inferior. Né? Você já quer ir para o mundo melhor. Você já está querendo ir para o mundo melhor, vai para o mundo inferior. Atrasado, né? Então, aí é o seguinte, aí, bom, acontece, aí a pessoa vai ser reencarnada de novo, vai fazer um aprendizado, né? Para chegar nesse nível de hoje, acompanhar, né? Para chegar junto de novo. Né? E nesse período, a pessoa que está nesse mundo também vai desencarnar. Mas já vai melhorar. Mas vai depender do aproveitamento das aulas que ele recebeu. Você, quem é professor aqui? O ensino fundamental do segundo grau, são quantas matérias? Vamos supor no primeiro, segundo ou terceiro ano? Que nós chamávamos de científico, de clássico, colegial. Então é o seguinte, se em todas aquelas matérias você fez suas provas e não foi aproveitado em algumas delas, você vai ficar de dependência, segunda época, não vai? Se você passar na segunda época, você continua no segundo ano seguinte. Se você ficar retido com alguma matéria, mesmo você vindo para o segundo ano, você tem aquela dependência, você tem que fazer as 10 matérias mais aquela que seria uma 11ª. Mas aí nós estamos acompanhando mais ou menos. Mas se você tira zero, na grande maioria só passa em uma, aí o pessoal vai embora e você fica. A medicina não tem. Desta maneira, nós precisamos nos atentarmos, aguçarmos a nossa sensibilidade, para que essas pessoas não ganhem uma dianteira muito grande à nossa frente. Quando nós vemos as grandes maratonas que acontecem aqui em São Paulo, ou a São Silvestre lá em São Paulo, sai aquele pelotão da elite, não sai? E o resto vira aquela ceborréia tudo para trás. Adianta. Eu estou lá no último. Os caras já chegaram lá no país deles, já receberam o prêmio, já tá comemorando. E faz 2 dias que eu estou correndo e ainda não cheguei da linha de chegada. Eu não posso deixar esse pessoal ganhar uma dianteira muito grande de mim. Eu vou chegar num local em que eu não vou nem receber um prêmio de consolação. Mas eu preciso de alguma forma me esforçar, me colocar em condição física para que eu chegue depois de 1 hora, mas que eu cheguei. Agora vou chegar depois de 2 dias.
Não vai ter ninguém para dar O que está bandeirada. acontecendo conosco é justamente isso. Nós estamos tão negligentes com as nossas tarefas, com os nossos compromissos, que tem gente chegando na nossa dianteira há muitos anos. O que aconteceu com Emmanuel? Ele foi casado com a Lívia, eram espíritos, acredito, afins, eram espíritos familiares, que por um motivo ou por outro, naquele momento, reencarnaram para ter uma vida de marido e mulher, mas que ele negligenciou através do seu orgulho as oportunidades que ele teve de se melhorar. Ora, ele viu Jesus, olho no olho, falou com ele. Há uma carta do Emmanuel para o conde de Césare, escrito numa folha de cobre, descrevendo Jesus, e relata um pouco da sua mãe. Essa carta se encontra hoje no Museu dos Lazaristas, lá em Roma. Porque o Emmanuel, como Públio Lentulus Cornélio, morreu em Pompeia, soterrado pelas larvas do Vesúvio. E eles encontraram dentro de um vaso essa placa de cobre, escrita como se nós estivéssemos escrevendo numa aliança, compreendem? Num metal, gravado. Essa carta foi encontrada autêntica, escrita no cobre, e foi encontrada dentro de um vaso depois de 2000 anos, e hoje ela se encontra no museu. Pergunta? Não, ele está fazendo o seguinte, eu conheço Pompeia. Então, irmãos, nós precisamos nos atentarmos para não deixar com que aqueles que nós amamos ou que nos amam ganhem uma dianteira muito grande em relação a nós. Para que estejamos sempre próximos, porque isso provoca uma saudade, uma angústia, uma tristeza muito grande. Porque aqueles que deixaram a constelação de Cocheiro, Capela, na constelação de Cocheiro, que reencarnaram na Terra, sentiam essas tristezas. Há inúmeros relatos daqueles espíritos que, quando o planeta deles passaram pelo estágio em que a Terra estava um pouco mais atrasada do que eles foram deslocados da constelação de Cocheiro, do planeta de Capela, e vieram para a Terra. Quem são eles? Os egípcios, na grande maioria, os sumérios. É justamente esse povo. Lá onde está o Iraque, foi onde eles colocaram os primeiros assentamentos. Foi lá que eles descobriram o bronze. Foi lá que eles fizeram o arado. E foi lá que eles fizeram a roda. E foi lá que eles fizeram o arco e flecha. Por que eles fizeram tudo isso? Porque já tinham esse conhecimento. E como nós reencarnamos e esquecemos, eles tinham vagas lembranças sobre aquilo, levaram muito tempo para que eles rememorizassem e trouxessem aquele progresso para nós. O primeiro rei que teve, na primeira safra que ele fez, que teve um excedente de comida, ele já fez a primeira guerra. Já juntou aquela comida para carregar para poder fazer a primeira guerra. Porque quando fizeram o arado a primeira vez, fizeram um plantio de cereais que teve um excedente, e que com esse excedente ele fez o estoque daqueles cereais em excedente e já fizeram a primeira guerra. Desta forma, nós também faremos a descoberta do fogo num outro planeta. Nós faremos
a descoberta da roda, do arco e da flecha para outros povos em outros planetas, onde nós nos encontrarmos. Levaremos a nossa inteligência. E nós ainda pensamos, puxa vida, eu sei que na encarnação passada eu fui uma pessoa extremamente importante. Não pode ser que nós tivéssemos um cargo de importância, mas nós não éramos adiantados. Não é porque a pessoa é rica que ela deixa de ser um ignorante. Ele pode ter bilhões, mas é um ignorante. E assim acontece conosco também. Nós passamos por determinados momentos, pelo fato de não termos o amor nos nossos corações, e deixamos escapar das nossas mãos a oportunidade de progredirmos. Uma oportunidade muito grande de progredirmos. Os irmãos de capela trouxeram-nos o progresso, mas eles ainda odiavam uns aos outros, faziam guerras, destruíam-se, matavam, que permite com que nós encontramos até hoje o resquício de tudo isso, porque quando nós ligamos a televisão, o que nós ouvimos falar? Em crime e em barbaridades. Um grande número de pessoas entre nós ainda se preocupam com isso. Um grande número de pessoas vai, assalta, toma o dinheiro, toma o celular e vai sair, atira e sai correndo. Veja, não seria o extremo da crueldade? Ora, a mídia só coloca para nós aquilo que dá o ibope. Tem muita gente boa fazendo boas ações, agindo de maneira fraterna, de maneira cristã, mas ninguém noticia. Ninguém noticia tudo isso. E nós só vemos os horrores. E essas pessoas que vieram para cá, desenvolveram o arco, a flecha, que fizeram o arado, que fizeram a roda, que fizeram as primeiras embarcações, eles não estão mais aqui. E eles demoraram para progredirem porque sentiam uma saudade muito grande do planeta de origem deles, como nós. Quem nasceu em outro estado aqui entre nós? Quem nasceu num outro estado? Todas as pessoas que nasceram em outro estado ainda trazem consigo uma reminiscência da sua infância, de alguma coisa, do local onde eles moravam quando eram crianças. Sentem muita saudade daqueles lugares onde eles frequentavam, das escolas, dos parques, dos coretos, das praças, do futebol que jogava, de meia e assim por diante. Eles sentem muita falta. E também acontece conosco assim, eles também sentiam muita falta do seu planeta de origem. Por isso, nós nos prepararemos. Mas nos prepararemos da maneira que a doutrina espírita nos esclarece, uma fonte segura para o nosso caminhar. É uma luz que brilha no nosso caminho para que nós tenhamos condições de trilharmos esse caminho. A doutrina espírita nos oferece todos os esclarecimentos que nós necessitamos ou necessitarmos para o nosso progresso. Já fazem mais de 40 anos que eu li o primeiro livro espírita e em momento algum me senti decepcionado pela doutrina espírita ou de imaginar que há uma contradição naquilo que eu li há 40 anos atrás com aquilo que eu estou lendo agora. Isso só depende de nós. Mas é uma pergunta que deverá ficar na consciência dos irmãos aqui. O que é que nós desejamos, o que nós queremos ou o que vocês querem? Desenvolver a roda? Ou descobrir o fogo num outro planeta? Ou você deseja viajar pelas estrelas no rabo de foguete? Eu gostaria de visitar as estrelas. Eu já passei por isso. Pode ter uma reminiscência
no meu DNA espiritual, mas é o progresso que nos adianta. Mas também que tenhamos condições de fazermos como o Dr. Bezerra de Menezes. Enquanto houver um gemido de dor, enquanto tiver uma lágrima de tristeza rolando, que nós possamos ficarmos todos juntos aqui na Pátria do Cruzeiro, que é onde nós nos encontramos. Mas para isso não vamos deixar de fazer a lição de hoje a semana que vem, vamos fazê-la hoje. Não vamos deixar para depois aquilo que nós poderemos fazer agora. Se nós verdadeiramente quisermos o nosso progresso, avançarmos fazendo 1,5 por 1 ou 2,5 por 1. Alguma pergunta? Não tem muita pressa não, você vai se desencarnar mais rápido. Então, irmãos, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus pela oportunidade de nos reencontrarmos, pela alegria e pela felicidade que a doutrina espírita nos favorece com esclarecimentos seguros e preciosos para o nosso progresso moral, para o nosso progresso evolutivo, a fim de conquistarmos melhores lugares, mas que sejamos remanejados de acordo com aquilo que a providência divina compreende que é melhor para nós e ao mesmo tempo também para os nossos irmãos. Que os benfeitores amigos se compadeçam das nossas fraquezas, da nossa ingenuidade, permitindo-nos um amadurecimento que nós buscamos de acordo com o nosso esforço, com a nossa vontade. Então dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.